Ok, vamos dar início, então, a nossa mais uma aula de teologia pelo Seminário Teológico Avançado da Assembleia de Deus, o CETAD. Sejam todos bem-vindos para mais esta aula. Espero que Deus ilumine a mente de cada um de nós, para que possamos aprender e compreender essa tão importante disciplina teológica. Vamos orar? Senhor Deus, graças te damos por esta tarde e noite que o Senhor nos dá, depois de um dia abençoado, um dia onde o Senhor nos abençoe e proveu tudo aquilo que precisamos. Nosso pedido e oração, Senhor, é que tu abras o nosso entendimento para que possamos aprender dessa disciplina tão importante para o nosso conhecimento teológico, para o nosso conhecimento bíblico, de modo que possamos aplicar em nossa vida diária e na evangelização este tema tão importante. Seja conosco, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então eu tenho uma tarefa hoje dificílima. Esse conteúdo ele é um pouco extenso e talvez eu não consiga, nesse período de aula, passar todos os slides, mas assim que acabar a aula, eu estarei enviando o conteúdo de aula ao pastor José, que estará compartilhando com os irmãos. Tá? Estarei enviando este material de aula e um material também adicional para os irmãos aí aprofundarem no seu conhecimento teológico. Tá? Então, eu vou tentar ser bem sucinto e bem objetivo para ver se a gente consegue aplicar aí toda a matéria, tá bom? Bom, caminhamos então. Cristologia. Quando nós abrimos a palavra de Deus, lá em Colossenses, capítulo 1, a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 1, a partir do verso 13, nós temos uma declaração espetacular, até o verso 23, uma declaração gloriosa. Veja só o que Paulo diz aqui, falando sobre a excelência da pessoa e da obra de Cristo. Diz assim a palavra de Deus: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste, que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Paulo escreve a carta de Colossenses, meus irmãos, é uma carta fantástica, é uma carta em que Paulo, do começo ao fim, Paulo vai falar da excelência da pessoa de Jesus Cristo. Depois nós vamos ver, tanto no capítulo 1, Paulo de novo falando, sobre a excelência do Senhor Jesus, a excelência de Cristo, Ele vai dizer isso tanto em Colossenses também como em Filipenses. Ele vai falar, que Cristo ele é suficiente na obra do ser humano, ou a obra dele é suficiente para o ser humano. Bom, a matéria ou a disciplina cristologia, ela vem do termo grego, é um termo grego que abrange duas verdades, dois significados. Então, cristologia procede dessas duas palavras gregas, Christos, que significa
ungido, o Messias. Então, quando nós falamos Jesus Cristo, nós estamos falando Jesus, o ungido, Jesus, o Messias. E logia, que é estudo ou ciência ou tratado. Então, cristologia é o estudo sobre o ungido, ou o estudo sobre o Messias. Tá? Então, isso é importante nós ficarmos gravados. A palavra Messias, ela é uma palavra que deriva do termo hebraico, né, que vai significar o ungido de Deus. É a expressão que Isaías usa no seu livro, também os demais profetas. O termo grego para Messias é justamente qual? Cristo. Tá? Messias é um termo hebraico, Cristo é o termo grego para o mesmo significado. Qual é? Ungido. Tá? Então, tanto Messias quanto Cristo significam ungido. Os hebreus, eles chamavam os seus altos sacerdotes, aqueles que tinham um patamar maior, e também os reis, né, de Messias. Tanto é que Davi é chamado de ungido de Deus. E o próprio Davi, os irmãos vão bem recordar disso, lá no livro de Samuel, Davi chama Saul de Cristo. Né? Ele chama Saul de Messias. Quando ele diz assim, longe de mim tocar no ungido do Senhor. A palavra ungido ali é Messias. Né? Se fosse para o grego, seria Cristo. Tá? Então, o termo Messias ele é usado para reis, para sacerdotes de maior patamar. Tá? Aqueles que eram ungidos com óleo sagrado. Então, eles eram o Messias, eles eram ungidos do Senhor. Tá? O ungido, já no Novo Testamento, é aquele que passou pelo processo de unção, o qual se passou óleo consagrado, aromático, para conferir poder e dignidade e purificação daquela pessoa. Então, o ungido, ele era alguém que foi separado, tá? Alguém que foi preparado para aquela função, para aquele cargo. Ok? Cristologia, então, é o estudo da divindade de Jesus, da sua humanidade, da sua pessoa e da sua obra. Então, nesta matéria, nós vamos tentar aqui estudar hoje a divindade de Jesus Cristo. Nós vamos provar que Jesus Cristo é Deus. Nós vamos provar que Jesus Cristo foi homem também, ele foi plenamente Deus, plenamente homem. E também sobre a pessoa de Jesus. Tá? Quem era a pessoa de Jesus? E também a sua obra, a sua morte e a sua ressurreição. João Calvino, falando sobre cristologia, ele disse que toda a soma de nossa sabedoria consiste em conhecer a Deus. Então, toda a nossa sabedoria, ela tem, segundo Calvino, ela tem um intento de buscar, de conhecer a Deus. E de conhecer a nós mesmos. Os filósofos faziam isso, né? Eles diziam, conheça-te a ti mesmo. Ou seja, quanto mais sabedoria você vai adquirindo, você vai conhecendo mais sobre você mesmo e sobre o Deus que você crê. Mas Calvino completa. Mas não podemos conhecer a Deus sem Cristo. Tá? E Calvino, certamente, ele tirou esse pensamento do que o próprio Senhor Jesus disse aos discípulos. Vocês querem ver o Pai? Vocês estão me vendo, vejam a mim que vocês vão ver o Pai. Quem conhece o Filho, conhece o Pai. Então, nós não conseguiremos conhecer Deus sem que nós conheçamos Cristo. É impossível conhecer a Deus senão por meio de Cristo. O escritor aos Hebreus, no capítulo 1, ele diz que no passado Deus falou pelos pais, ou seja, pelos patriarcas, depois ele usou os profetas para se comunicarem, e por último ele fala no Filho. Né? Ou seja, atualmente Deus fala por meio de Jesus Cristo, o seu Filho. Bom, qual a importância, então, de se estudar a cristologia? É importante estudar essa matéria? Bom, irmãos, é importante estudar tudo, tá? É importante que nós tenhamos em mente que o estudo ele é sempre bom, seja ele qual for a matéria, ele é sempre bom. Quando nós falamos de estudar a pessoa de Jesus, então a importância é maior ainda. Tem uma importância muito gloriosa por trás dessa doutrina de Cristo. Veja só, João, escrevendo a sua segunda carta, no capítulo 1, verso 9, João diz assim, todo aquele que tem a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem, né, não tem Deus. E o que permanece na doutrina, este tem tanto o Pai quanto o Filho. Tá? Então, veja, João está dizendo qual a importância da matéria da cristologia? É fazer-nos entender
que, uma vez em Cristo, nós temos a Deus. Se nós permanecermos na doutrina de Cristo, nós temos tanto o Pai quanto o Filho. Então, estudar Cristologia é estudar a revelação bíblica sobre a pessoa de Jesus Cristo. Tá? E como que nós fazemos isso? De maneira sistematizada, organizada, observando item a item, estudando livro a livro, pegando as verdades que há em cada passagem do texto bíblico e trazendo isso para a pessoa de Cristo. Tá? Ou seja, nós precisamos observar a cristologia dentro das Escrituras Sagradas, como nós falamos já na nossa aula de introdução à teologia, que fazer teologia sistemática é você pegar a Bíblia inteira, que tem todos os assuntos misturados, e sistematizá-la, ou seja, reduzi-la a um corpo de doutrina. Só que isso, irmãos, envolve o quê? Fé e reflexão por parte da igreja, por parte de todos os crentes. Se nós não estudarmos com fé, nós seremos apenas acadêmicos. Os acadêmicos que são ateus, eles estudam sobre teologia, sobre Cristo, mas eles não têm fé, eles não creem na pessoa de Cristo. E então nós precisamos refletir sobre a doutrina bíblica da cristologia. Tá? E para isso nós vamos usar a fé. Por quê? Porque nós vamos precisar lidar com coisas que são muito complicadas para a nossa mente humana entender. Vamos ver daqui a pouquinho sobre a natureza de Cristo, as suas duas naturezas. Cristo tem duas naturezas, né? 100% homem e 100% Deus. Nós vamos como crer, como entender isso? Não dá para entender, nós vamos crer pela fé. E é isso que nós vamos ver. Então, estudar teologia precisa de fé, tá? E precisa de muita reflexão. Então, nessa disciplina, nós vamos estudar a importância da doutrina de Cristo. E a importância dela para o quê? Para a nossa experiência cristã, para a nossa fé. Tá? Nós vamos estudar teologia, desde o começo nós estamos estudando, e as matérias que virão ainda com outros professores, é justamente para nos fazer crescer espiritualmente. É para nos fazer, para nos dar experiência cristã, tanto nas nossas questões humanas, quanto na nossa experiência de fé mesmo. Tá? E como essa doutrina, nós vamos ver também como essa doutrina se desenvolveu ao longo de toda a história da igreja e quais as dificuldades que a cristologia enfrentou ao longo da história da igreja. Tá? Nós vamos ver daqui a pouquinho que a pessoa de Jesus Cristo foi objeto de muitos debates nos concílios. Muitos se levantaram para negar a existência de Jesus, como ainda se fazem hoje. Né? Então não é nada novo, não. Martinho Lutero, o grande reformador, ele disse que conhecer a Cristo é conhecer o Evangelho. E tem toda a razão, Martinho Lutero. Se eu quero conhecer a Cristo, eu preciso conhecer o Evangelho. Se eu quero conhecer o Evangelho, eu preciso conhecer a Cristo. Tá? Então, a cristologia ela tem este objetivo, fazer-nos entender a importância dessa doutrina para a nossa experiência cristã, para a nossa vida. Bom, Hebreus capítulo 4, verso 15, o escritor aos Hebreus, ele diz, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. O escritor aos Hebreus, ele vai defender no seu escrito, né, no seu sermão, que não há nenhum sumo sacerdote capaz de se compadecer pelas nossas fraquezas, ou seja, de nos substituir, de pagar os nossos pecados, de quitar a nossa dívida. Por quê? Porque todo sumo sacerdote, também na lei, sacerdote e sumo sacerdote, eles precisariam primeiro apresentar oferta pelos seus pecados, para depois, então, fazer oferta pelo pecado do povo. Por quê? Os sacerdotes, os sumos sacerdotes, eles precisavam também se purificar. Eles precisavam passar pelo processo de purificação. Mas o escritor aos Hebreus diz que Cristo, Jesus, ele é como nós. Em tudo ele foi tentado. Tudo. Jesus passou por todo tipo de tentação. Mas ele não pecou. E aqui está o grande mistério, né? O grande mistério.
Cristo não pecou. Daqui a pouco nós vamos ver isso, tá? Eu só estou dando esse spoiler para os irmãos pensarem aí. Como ele pode ter sido como nós, que passamos por muitos perrengues, passamos por lutas, por dificuldades, por tentações externas, internas, é o diabo nos tentando, são os demônios nos tentando, são os ímpios nos tentando, às vezes até o próprio irmão da igreja nos tentando. Como é que Jesus sofreu tudo isso e ele não pecou? Né? Poderia Jesus pecar? Jesus poderia ter falhado no plano? Daqui a pouquinho a gente vai ver sobre isso. Mas, voltando aqui para a importância da cristologia, é preciso que nós entendamos que Jesus, ele é o tema central da Bíblia. Tá? Você que gosta de ler Bíblia, você que está fazendo esse curso de teologia, então você precisa entender isso. Todos os temas da Bíblia, eles estão atrelados à pessoa de Jesus. Jesus é o tema central. É como se você pegasse uma bola, desenhasse uma bola e desenhasse um risquinho no meio, uma bolinha pequena no meio ali, no centro desse risco. Jesus é o centro, é o que liga toda aquela esfera. Jesus é o que liga todos os pontos da Escritura. Vemos isso livro a livro. Por exemplo, no livro de Gênesis, quem é Jesus apresentado ali? Jesus é apresentado como descendente da mulher. Gênesis capítulo 3, verso 15. Em Êxodo, no capítulo 12, verso 1 a 5, nós vamos ver que Jesus está ali no livro de Êxodo como cordeiro pascal, que substituiu o primogênito dos judeus ali, dos hebreus. Em Levítico, Jesus é o sacrifício perfeito. Levíticos 4 apresenta isso, né? O sacrifício perfeito, aquele que expiava o pecado do povo. Jesus é esse sacrifício perfeito. Em Números 20, a partir do verso 7, nós vamos ver que Jesus é comparado ali à rocha ferida. Quando Moisés fere a rocha, bate na rocha e fere para que saia água potável, né? Moisés não entrou na terra prometida por causa disso, porque aquela rocha representava o Filho de Deus. Em Deuteronômio, Jesus é o profeta prometido. Né? Números 18, vamos ver isso de forma muito clara. Em Josué, nós vamos ver Jesus sendo apresentado como o príncipe do exército do Senhor. Josué 5. Juízes, ele é o nosso libertador, Juízes 3. Em Ruth, capítulo 3, nós vamos ver que Jesus é o parente resgatador, aquele que nos resgata, que nos tira de uma situação adversa, uma situação de caos. Em 1 Samuel, ele é a raiz de Jessé, Samuel 16. Em 2 Samuel 7, ele é o rei eterno, seu reinado não tem fim. Em 1 Reis, ele é o rei perfeito, todos os reis falham, mas o nosso Jesus é o rei perfeito. Em 2 Reis, ele é o rei dos reis. Não há rei acima de Jesus, ele é o rei dos reis. Em 1 Crônica, nós vamos ver que ele é o descendente de Davi. Isso é lindo, é o descendente de Davi. Ele vem segundo a linhagem de Davi. 2 Crônicas, nós vamos ver que ele é o herdeiro perfeito. Né? Não há perfeição em ninguém, só nele. Em Esdras, capítulo 7, nós vamos ver que ele é o ensinador divino, o pregador divino, o rabi divino. Em Neemias, capítulo 2, nós vamos ver que ele é o poderoso reconstrutor. A obra que ele constrói, ninguém pode derrubar. Em Esther, capítulo 4, nós vamos ver que ele é a providência divina, mesmo quando tudo está em silêncio, mesmo quando a perseguição é afrontosa, ele é a nossa providência. Em Jó, ele é o redentor que vive, o próprio Jó disse isso em Jó 19. Em Salmo, né? Salmos tem vários textos que falam da pessoa de Jesus. Nós pegamos somente um aqui para ser um referencial. Ele é o nosso refúgio e nossa fortaleza. Em Provérbios, ele é a sabedoria de Deus. Isso fica muito claro no capítulo 8. Em Eclesiastes, ele é o pregador verdadeiro. Não há pregador verdadeiro senão o Senhor. Eclesiastes 12. Cantares, capítulo 6, ele é o nosso amado, né? O amado da igreja. Em Isaías, ele é o servo do Senhor, servo ferido, servo que tomou o nosso lugar. Em Jeremias, ele é o manancial de águas vivas. Né? Ele é o que oferece a água, aquele que beber jamais terá sede. Em Lamentações, ele é a misericórdia de Deus. Né? E isso fica muito claro nesse texto. Ezequiel, ele é o filho do homem, é uma expressão que Jesus gostava muito, viu? Filho do homem.
Em Daniel, ele é o quarto homem da fornalha. Em Oséias, ele é o esposo fiel. Em Joel, ele é o Pentecoste prometido, ele que viria capacitar o seu povo. Amós, ele é o Deus do fogo. Em Obadias, ele é o Salvador. Em Jonas, ele é o missionário em terras estranhas. Em Miqueias, ele é o cidadão de Belém. Em Naum, ele é o cavaleiro da espada flamejante. Em Abacuque, ele é o puro de olhos. Em Sofonias, a magnífica proteção. Em Ageu, ele é o verdadeiro reconstrutor. Em Zacarias, ele é o nosso renovo. E em Malaquias, ele é o sol da justiça. Fica muito lindo, né, meus irmãos? No final, eu recomendo a leitura de um livro que você consegue enxergar Cristo em todos os livros do Antigo Testamento, né? Interpretando Cristo no Antigo Testamento, do Sidney Grandanos. Depois eu mando a referência aí no final. Você consegue enxergar Jesus em cada livro do Antigo Testamento. Então, uma vez que ele é o tema central das Escrituras, Cristo é o coração da vida cristã. A minha vida e a sua vida, ela só gira, ela só funciona, ela só tem sentido se Cristo for o centro da nossa vida, se Cristo for o coração da nossa vida. Né? O sentido da vida cristã é Cristo. Se Cristo não for o objeto da nossa vida central, se Jesus não ocupar o lugar de primazia da nossa vida, a nossa vida não faz sentido algum. Paulo, quando escreve para os irmãos da Galácia, né, os irmãos da igreja da Galácia, Paulo ele é bem enfático nisso, ao dizer isso para aqueles crentes, que eles precisavam compreender essa verdade absoluta. Versos 19 e 20, Paulo diz: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, se a nossa vida não for em Cristo, não faz sentido nenhum. Nenhum. Tá? Se a nossa vida girar em torno de pessoas, se a gente tiver a nossa vida girada em torno do dinheiro ou em torno de alguma outra coisa, nós não vamos conseguir, não faz sentido a nossa vida, tá? Não faz sentido nenhum a nossa vida. Paulo também vai escrever aos Filipenses, mostrando que a meta da nossa vida cristã é conhecer a Cristo, tá? Essa é a nossa meta, conhecer a Cristo, tá? Ou tendo ele como sendo ele como o coração da nossa vida, e ao mesmo tempo conhecendo a Cristo, ou seja, conhecê-lo não é somente saber que ele existe, não é somente ler a Bíblia sem conhecimento, é você procurar realmente conhecer. Lembra que o Senhor Deus falou ao povo de Israel, lá em Oséias, dizendo assim: o meu povo erra por falta de conhecimento, né? De conhecimento. Então, por isso que o Senhor convoca: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, essa era a recomendação, que o povo conhecesse o Senhor. Paulo diz em Filipenses, capítulo 1, verso 23, que, ora, de um lado e outro estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Né? Paulo entendia que a vida dele não fazia sentido se não fosse com Cristo. Tá? Não fazia sentido se Cristo não fosse o dono da vida dele. Então, ele queria estar com o Senhor, queria estar com Jesus. Né? Paulo também vai dizer lá no capítulo 3, verso 8 de Filipenses, ele diz assim: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e considero tudo como refúgio para ganhar a Cristo. Então, vejam, nós precisamos, a nossa meta, meus irmãos, em vida, é conhecer os Senhores, né? É conhecer a Deus, é viver. Tá? E também, a essência da vida cristã é ter uma relação com Cristo, tá? É se relacionar com o Senhor, tá? É ter um relacionamento verdadeiro com Ele, verdadeiro. O próprio Senhor Jesus, escrevendo, usando João, né, no Evangelho de João, lá no capítulo 17,
no verso 3, o próprio Jesus ele ora a Deus na oração sacerdotal, pedindo justamente isso. Jesus diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, né, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Veja, é preciso ter um relacionamento. Jesus está falando aqui no capítulo 17 de João, né, sobre o relacionamento dele, Jesus, como filho, com o Pai. Tá? E ele diz assim: olha, eu quero que eles tenham a mesma comunhão que nós temos. Eu quero que eles tenham a mesma comunhão. Né? Eu quero que eles sejam um como nós somos, tá? Como eu e o Senhor somos. Tá? E o Jesus ora dizendo assim, que eles conheçam a ti e saibam que foi o Senhor que os enviou, né? Que o Senhor que enviou a Jesus para resgatar este povo e que eles tivessem um relacionamento com Deus. Bom, quando nós chegamos no livro de Gálatas, Paulo vai falar, né, algo muito interessante sobre os tempos. Né? Paulo vai falar que quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Né? O que Paulo está querendo dizer isso, aqui com plenitude do tempo? Né? Ou seja, na plenitude do tempo, o que aconteceu? Deus enviou o seu filho. Como é que ele veio? Nascido de mulher. Sob quais circunstâncias? Debaixo da lei. Com qual propósito? Redimir os que estavam sobre a lei. Com o objetivo final do quê? Para que eles recebam a adoção do Filho de Deus. Viu como a gente precisa interpretar o texto de maneira correta? Então, o que Paulo quis dizer com plenitude do tempo? Quais condições determinaram o envio de Jesus? Quando Paulo está falando daquele plenitude do tempo, né, é preciso que nós observemos, então, tanto no Evangelho de Marcos, capítulo 1, comparando com Gálatas, capítulo 4. Né? Marcos 1, 15, vai nos ajudar a entender Gálatas 4, 4. A plenitude do tempo é preciso que nós compreendamos ela, porque ela faz muito sentido sobre o envio de Jesus Cristo. Aquilo que Deus falou, aquilo que o Senhor Deus falou lá em João 3,16. Porque Deus enviou o seu filho, porque Deus enviou o seu único filho, né, o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando foi que Deus fez isso? Na plenitude do tempo. E aí o evangelista Marcos vai dizer assim: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Marcos está aqui falando sobre aquele episódio de quando Jesus volta para Galiléia, depois de que João Batista foi preso, né? Jesus volta para Galiléia e começa a pregar, então ele prega isso: olha, o tempo está cumprido, ou seja, chegou a plenitude do tempo. E aqui existe, então, nessa plenitude do tempo, uma delimitação temporal de um conjunto de condições históricas, políticas, econômicas, sociais e geográficas. Ou seja, o mundo precisava ser preparado para receber o maior nome, o maior homem, a maior personagem, o maior rei que já existiu e que nunca existirá igual, Jesus. Então, a história precisava ser preparada. A política precisava ser preparada. A economia mundial precisava ser ajustada. As questões sociais e geográficas também precisavam. Então, o Senhor Deus foi trabalhando no mundo para que Jesus viesse no tempo certo, ou seja, na plenitude do tempo. Né? Então, todas essas questões, né, que ficaram históricas, políticas, econômicas, sociais e geográficas, as quais para eles propiciaram a encarnação do Verbo, constituindo assim no tempo Kairos de Deus. Né? Já falando sobre o tempo Kairos e Cronos, na aula passada. Caso os irmãos tenham alguma dúvida, é só pegar o nosso vídeo lá e o material que foi enviado e estudar lá sobre o tempo Kairos e o tempo Cronos. Bom, a Bíblia NVI, que é uma tradução chamada Nova Versão Internacional, ela tem uma linguagem mais acessível e ela apresenta o termo plenitude do tempo, na passagem de Gálatas capítulo 4, verso 4, explicando ainda que se trata de um tempo determinado. Determinado por quem? Por Deus,
para os seus filhos menores se tornarem herdeiros adultos. Tá? Então, a NVI vai trazer este comentário, que a plenitude do tempo é um tempo que Deus decretou, que Deus determinou, para que seus filhos menores, tá? Nós estávamos perdidos, tá? Em Jesus Cristo, nós agora nos tornássemos herdeiros adultos. Ou seja, Jesus, ele é enviado para que nós nos tornemos herdeiros adultos e maduros, e salvos na presença de Jesus. A Bíblia do Peregrino, que é uma versão muito interessante, ela vai trazer uma tradução bem diferente da NVI. Ela diz assim: mas quando se cumpriu o prazo, Deus enviou o seu filho nascido de mulher sobre a lei. Então, a NVI traz o tempo determinado e a Peregrino traz o cumpriu-se o prazo. Ou seja, quando se cumpriu o tempo, quando Deus preparou tudo, que terminou o prazo, então ele enviou Jesus Cristo, o seu filho nascido de mulher. Tá? O vocábulo kairos, nós já falamos que é um tempo qualitativo, né? Um momento certo, uma ocasião decisiva, é um tempo é um tempo que está fora desse tempo, esse tempo nosso, o tempo cronos, está dentro do kairos, é o tempo de Deus, onde não existe passado, presente e futuro, todo o tempo é tempo para Deus, por isso que ele é o Deus de ontem, de hoje e de amanhã, tá? Ele tem o controle de todos os tempos, de todo o tempo, tanto no passado, presente e no futuro. Como a gente observa o Novo Testamento, né, esse tempo kairos, ele vai exprimir não apenas um dado cronológico, ou seja, algo acontecido, mas, acima de tudo, uma ação de Deus no universo. Esse tempo determinado de Deus, ele vai abarcar o tempo cronológico, o tempo histórico, o tempo da história, e também o tempo da ação decretiva de Deus. Tá? De modo que os seus atributos morais absolutos, aqueles atributos de Deus, tá? Se você tem dúvida disso também, pegue a aula passada, o material passado, o vídeo passado, nós falamos dos atributos morais e absolutos de Deus. Tá? Esses atributos, né, morais e absolutos, trabalham os tempos e a estação em que todos os planos e conselhos tenham plena concepção. Tá? Esse é o tempo de Deus. Então, Deus determinou algo, qual o tempo? O que Deus determinou? Que Jesus seria enviado. João 3,16. Em que tempo? Quando se cumprisse o prazo, ou seja, quando o decreto dele fosse vigorar, né? Aquele tempo que o Senhor preparou. O cristianismo, meus irmãos, não é um evento isolado no mundo, não é algo fora da caixinha, não é algo que vive isolado fora da realidade humana. Tá? Ele surgiu num tempo determinado. Deus determinou o tempo para o cristianismo surgir. E esse tempo, num contexto geopolítico, tá? Que era único na época, e com condições históricas propícias que serviram como pano de fundo para a afirmação da influência. Por exemplo, Deus usou a Grécia, com toda a sua estrutura cultural, tá? Assim também como usou Roma, com as suas ideias de abrir estradas. Tá? Roma foi a propulsora para abrir estradas que ligariam um povoado ao outro, já que o Império Romano era grande, e eles precisavam de caminhos que facilitassem o exército de caminhar e fazer as suas buscas. Então, Deus usou tanto os gregos com o seu conhecimento, quanto os romanos com o seu trabalho, para que eles ajeitassem o mundo, preparassem o mundo, historicamente falando, para a chegada de Jesus. Né? Karl Barth, um teólogo da década passada, ele diz assim: Jesus Cristo é o centro da história. Isso é fato, né? O ponto em que Deus e o homem se encontram. Para Barth, assim, Jesus é o centro da história, e esse centro da história é o ponto onde o homem e Deus se encontram. Porque Jesus é aquele que une Deus, que resgata a união de Deus com o homem. Né? Uma vez que o homem estava afastado de Deus por causa do pecado, ele não poderia se chegar a Deus por causa do pecado. Jesus Cristo, então, ele liga o homem a Deus novamente, Deus o Pai. Né? Então, faz muito sentido, tá? A gente olhar para a história e ver como o mundo foi se ajeitando, se ajustando de modo normal, gradativo, dentro de um tempo estabelecido por Deus.
tanto historicamente, quanto politicamente, quanto socialmente e economicamente. Tá? Tudo isso para receber Jesus. Então, a natureza dessa realidade, como nós podemos para isso, então, fica fácil da gente compreender olhando para a uniformização política. Tá? Uniformização política. O Império Romano, então, ele vai fazendo o quê? Ele vai conquistando nações, tá? Conquistando nações, e se os irmãos olharem para a história, na época bíblica, quem governa politicamente o mundo é Roma. É Roma. Tá? É Roma que domina, é Roma que determina o que pode e o que não pode. Todos os povos têm que pagar tributos a César, todos os povos têm que se submeter às leis romanas. Então, o mundo está uniforme politicamente. Tá? Somada a isso, meus irmãos, as contribuições religiosas dos judeus. Então, uma vez que o mundo está uniforme politicamente, tá? Agora a religião judaica ela vai fazer o quê? Ela vai atingir essa uniformização, ela vai se tornar conhecida dentro desse círculo político uniforme. E nós temos a questão cultural dos gregos, que já faziam parte desse ambiente. Antes de Roma se tornar o grande império, quem dominava o mundo era a Grécia, com Alexandre, com seu grande exército, né, com suas grandes conquistas. Mas quando Roma conquista a Grécia, os historiadores dizem que Roma conquistou a Grécia, politicamente, pela força, mas os gregos conquistaram os romanos de forma cultural, porque as culturas gregas continuaram dentro do Império Romano. Haja vista que nós estudamos, né, quando nós estamos estudando sobre a história, nós vamos ver os elementos greco-romanos, tá? Que abarcam justamente o quê? Grécia e Roma. Então, os gregos culturalmente continuaram. Então, o mundo ele está uniforme político, há uma contribuição religiosa dos judeus e há as questões culturais dos gregos, que vão ser muito importantes para o desenrolar da história do cristianismo, tá? Do cristianismo. Então, isso é bem importante os irmãos entenderem que o mundo foi preparado justamente para receber Cristo e para que a igreja do Senhor, então, fosse enviada a todas as nações. Bom, agora a parte que é, não que o que passou não foi importante, já foi importante, mas algo que é de suma importância para nós, cristãos, e é inegociável, nós não negociamos essa doutrina, que é a doutrina da encarnação de Jesus, conforme o João diz lá em João capítulo 1, né? Tanto do versículo 1, quando ele vai dizer, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. E ele se fez carne, habitou em nós, cheio de graça e verdade. Como aqui no verso 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Veja, encarnação é diferente de reencarnação. Por favor, não vão confundir aí, tá? Reencarnação é voltar na carne. Seria voltar à carne, tá? Seria reencarnar. Não é disso que nós estamos falando, tá? Nós estamos falando de encarnação, que é tornar-se carne. É diferente. Seria na carne. O outro é voltar à carne. Tá? São coisas bem diferentes aí, tá? E a encarnação de Jesus é fundamental, porque se nós negarmos a encarnação de Jesus Cristo, nós vamos estar negando a nossa fé cristã, tá? Nós vamos estar negando a nossa fé. E então, nós vamos ferir um dos pontos cruciais do cristianismo. A encarnação de Jesus, ela vem, ou a palavra encarnação, perdão, ela vem do latim incarnatio, tá? Que é fazer-se carne, tornar-se carne. É o ato de assumir a forma humana. Lembra que Paulo diz em Filipenses capítulo 2, tende em vós o mesmo sentimento que teve Cristo Jesus, que sendo Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus. Antes, se fez em forma de homem, tornando-se carne. Então, a encarnação é tornar-se, fazer-se forma humana ou corporal. No cristianismo,
Este é um dogma para nós, é um conceito, não, perdão, é uma doutrina inegociável para nós. Tá? É um ponto central onde o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, assume a natureza humana em Jesus Cristo, nascendo de Maria, aquela menina virgem, tá? Aquela menina que era virgem até a concepção de Jesus, para salvar a humanidade. Né? Haja vista que quando o anjo aparece a Maria, diz: calma, Maria, o que está no seu ventre aí é fruto do Espírito Santo, e o seu nome dele será Jesus, porque ele salvará o seu povo. Tá? Mas ele, se fazendo homem, não deixou de ser Deus. A encarnação é uma doutrina cristã que afirma categoricamente, que afirma como verdade inegociável e absoluta que Jesus Cristo é o próprio Deus encarnado. Tá? Isso nós não negociamos, isso para nós é algo que é uma verdade que nós não abrimos mão dela. Negar a encarnação de Cristo é heresia. Tá? Negar a encarnação de Jesus é abandonar o cristianismo. Aí tem que ser qualquer outra coisa menos cristão. Tá? Bom, Jesus, ele não era uma criatura de Deus. Ele nunca foi uma criatura de Deus. O Evangelho de João, ele é o canal de Deus para nos fazer compreender sobre a presença de Jesus, o Verbo divino, entre nós. Tá? Então, é algo que nós não negociamos de maneira alguma. Tá? Então, ele não era. Por que nós estamos trazendo essa informação, meus irmãos? Porque ao longo da história, muitas seitas, e ainda hoje, muitas seitas, elas negam a encarnação de Cristo, elas entendem que Jesus é uma criatura de Deus. Tá? Criatura é aquilo que foi criado por Deus. Eu fui criado por Deus, você foi criado por Deus, os animais foram criados por Deus, as árvores foram criadas por Deus, os pássaros foram criados por Deus, os animais dos mares foram criados por Deus. Jesus não é uma criatura de Deus. Ele é o Filho encarnado de Deus. Tá? Isso precisa ficar claro. Nesses dois livros aí, né, sobre as Testemunhas de Jeová, eu também tirei algumas informações do próprio site da Testemunha de Jeová, onde eles afirmam, tá, que Jesus Cristo não é Deus. Na Bíblia, Testemunha de Jeová, no capítulo 1 de João, eles escrevem que Jesus é um Deus minúsculo, tá, e que lá não está igual na nossa Bíblia. Eles alteraram lá para dizer que ele não é Deus, que ele foi um Deus. Tá? E esses dois livros combatem, tá, essa heresia da Testemunha de Jeová. O primeiro aqui ele vai refutar as doutrinas da Testemunha de Jeová. E o segundo, ele vai fazer uma análise apologética e explicativa do falso evangelho das Testemunhas de Jeová. Tá? Bom, alguns pontos principais da crença das Testemunhas de Jeová sobre Jesus. Primeiro, eles afirmam que Jesus é a primeira criação. Eles acreditam que Jesus é o primogênito de toda a criação, e eles usam Colossenses capítulo 1, tá? Que mostra que Jesus teve um início. Só que eles não conseguem fazer uma leitura exata do texto, separando a pessoa humana de Jesus da pessoa divina. Como homem, nascido de mulher, Jesus teve um dia do seu nascimento. Isso é um fato. Só que, mesmo sendo homem, ele não deixou de ser Deus. Então, ele sempre existiu. E as Testemunhas de Jeová não negam isso. Dizem que ele foi o primeiro a ser criado. Eles afirmam que Jesus não é Deus Todo-Poderoso. Eles ensinam que só Jeová é o único Deus verdadeiro e que Jesus é subordinado ao Pai. Mesmo ainda hoje no céu, Jesus ele presta subordinação a Deus Pai. Eles afirmam, então, que Jesus foi o agente da criação, que quando Deus foi criando o mundo, Jesus estava ali, obedecendo a Deus, fazendo o que Deus mandava. Eles acreditam que Deus usou Jesus para criar as outras coisas, mas ele mesmo foi uma obra, ou foi a primeira obra de Deus. E eles não acreditam que Jesus deve ser adorado. Tá? Logo, por não acreditarem que Jesus seja Deus Todo-Poderoso, seja o próprio Deus encarnado, as TJs, né? Eles não adoram Jesus, mas honram ele com
uma honraria de um salvador, um rei, ou alguém importante, né, como sendo criatura de Deus, mas não como o Deus Todo-Poderoso. Tá? E isso é interessante, porque eles precisaram alterar o texto de João 1, porque ao ler o texto de João 1 no original, que é no grego, vai ficar muito claro que Jesus é Deus. Né? E vai ficar escancarado ali no termo grego que o termo ali é usado que ele era Deus. Diz lá, né? No princípio era o verbo, e o verbo era Deus. E o verbo estava com Deus. E aí João vai dizer que sem ele, nada do que foi feito, foi feito. E que tudo foi feito para ele. E por meio dele foram feitas todas as coisas. Tá? Então, os testemunhos de Jeová precisam alterar realmente a Bíblia para defender as suas heresias. Bom, Agostinho de Hipona, ele diz que Cristo não deixou de ser Deus ao se tornar homem. Nem deixou de ser homem ao permanecer Deus. Enquanto aqui na Terra, Jesus como homem, como corpo humano, ele nunca deixou de ser Deus. Agora, no céu, à direita de Deus Pai, ele não deixa de ser Deus, não deixa de ser homem, perdão, ele continua sendo o homem Deus, o Deus homem. Tá? Então, isso é muito claro para nós, é uma doutrina que nós não abrimos mão. Bom, depois da gente considerar a existência e a capacidade do verbo, olhando para o Evangelho de João, né, o escritor João ele passa a mostrar de forma rápida, né, em síntese, o processo completo da humanização. E ele usa duas palavras para mostrar essa humanização de Jesus Cristo: verbo e luz. Verbo significa palavra. Né? Bom, isso fica muito claro quando ele vai no capítulo 1, né, de João. Vou abrir aqui, João, capítulo 1. Veja só, ele vai dizer: no princípio era o verbo era Deus, estava com Deus, e o verbo era Deus. Estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada foi feito se fez. E aí, a partir do verso 6, ele começa a falar de João, né? E aí no verso 8 ele volta, do verso 6 até o verso de número 11, ele vai falar que João não era a luz. Que João, ele era o precursor, aquele que anunciaria a verdadeira luz. Tá? Ele falava acerca da luz, ele testificava sobre a luz. E aí, a partir do verso 10, João vai dizer assim: o verbo estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não conheceu. Veio para que era seus e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Os quais não nasceram nem do sangue e nem da vontade da carne. Nem da vontade do homem, nem da vontade de Deus. E agora vai dizer: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Né? João está de forma gloriosa mostrando isso, que ele é a palavra de Deus, que ele é o verbo de Deus, que ele né? Ele não é uma criatura de Deus, ele é o verbo de Deus. E aí ele vai continuar a partir do verso de número 19. 19, batismo. Bom, aí ele vai continuar falando que Jesus que João não é essa luz, né? Essa luz é Jesus. E o sentido de luz ali é para trazer claridade, para trazer, clarear o caminho do ser humano que estava em trevas. Né? E agora o ser humano não vai ficar mais em trevas, porque veio a verdadeira luz, a luz que foi transmitida a esse mundo por meio de Jesus. Né? Então, o texto vai dizer que João ele veio como testemunha para testificar a respeito da verdadeira luz, falar a respeito da verdadeira luz. João o Batista não era a luz, mas ele veio para testemunhar dessa luz. A verdadeira luz que, vinda ao mundo, o que acontece? Ilumina todo homem. Então, isso é muito claro. E o J.I. Packer, grande teólogo do século passado,
ele escreve essa frase brilhante, né, dizendo que o maior mistério da fé, né, isso, por isso que eu falei lá no começo, lembra? Estudar a cristologia é preciso fé e reflexão. E o maior mistério da fé cristã é que o Filho de Deus se fez homem e morreu pelos homens. Tá? O maior mistério da fé é que Jesus morreu pelos nossos pecados, mas ele ressuscitou. E agora nós podemos ter a esperança de que um dia também ressuscitaremos, conforme Paulo diz lá em Coríntios, capítulo 15, 1 Coríntios 15, e se Cristo não ressuscitou, em vão é a nossa fé. E nós louvamos a Deus porque Cristo ressuscitou. Então a nossa fé se alicerça na palavra de Deus e na obra de Cristo, de que nós também ressuscitaremos quando deixarmos este mundo. Bom, avançando. Bom, ao falar da encarnação de Jesus, né, ao apontar para este fato glorioso, nós precisamos entender sobre as naturezas do Redentor. Né? E aqui nós temos uma palavrinha interessante chamada união hipotástica. Né? Hipotástica. Já vou explicar o que é isso. Então, nós vamos ver aqui, vamos ver, mediante as Escrituras, que Jesus não só tinha duas naturezas, a divina e a humana, mas também que cada uma dessas duas naturezas eram real e perfeita. Ele era 100%, 100% não, ele era plenamente homem e plenamente Deus. Né? Nesse livro do Dr. Heber Campos, um livro fantástico, muito bom para se ler esse livro, ele vai nos mostrar isso de forma clara, como Jesus ele era plenamente homem e, ao mesmo tempo, plenamente Deus. Ele nunca deixou de ser mais ou menos Deus e mais ou menos homem. Ele nunca deixou de ser 1% homem e 1% Deus. Ele sempre foi plenamente Deus-homem. E a teologia, ela nos afirma a humanidade plena e a divindade plena de Jesus. Tá? E, tradicionalmente, em todos os seminários teológicos pelo mundo afora, eles vão chamar este ato, dessa junção das naturezas, de união hipotástica, que é uma união perfeita entre a natureza humana e a natureza divina de Jesus, numa só pessoa. Tá? Então, imagine uma pessoa aqui, Jesus aí no meio, e ele tem as duas naturezas. Tá? E união hipotástica é justamente o que? A união da divindade e da humanidade de Cristo, de forma que você não consegue separar. Não consegue separar, porque ela é perfeita, tanto humana quanto divina. Não há confusão nessas duas naturezas, e nem mudança. Por isso que na teologia se usa um termo que é chamado de theantropos, né? Ou seja, o Deus homem, theos, thean, Deus, tropos, homem. Ele é o Deus homem, é o theantropos, né? Na teologia usa muito esse nome. Então, não dá para a gente olhar para nenhuma passagem dos evangelhos e dizer que, não, aqui é Jesus só homem, aqui é Jesus só Deus. Não. Quando ele estava na festa de um casamento, lá em Caná da Galileia, quem estava ali? Jesus homem ou Jesus Deus? Jesus Deus, homem. Quando Jesus andou sobre o mar, quem estava ali? Era Jesus homem ou Deus? Era Jesus Deus e Jesus homem. Tá? Não se separa as naturezas de Jesus nunca. Tá? Isso não pode acontecer. Então, nós devemos considerar esse assunto à luz do seguinte esboço aqui, além da seguinte sequência. Nós precisamos entender a humanidade de Cristo, precisamos entender a divindade de Cristo, e nós precisamos entender que a união dessas duas naturezas estão na pessoa de Jesus una. Tá? Ele tem duas naturezas, mas ele é uma pessoa. Tá? Isso é um grande mistério. Tá? Um grande mistério que nós precisamos crer pela fé. Pela fé. Ao longo dos tempos, meus irmãos, surgiram inúmeras heresias no mundo. Inúmeras heresias. Tá? As mais famosas são essas que estão na sua tela aí. Tá? Por exemplo, o docetismo, ele surgiu no século I, finalzinho do século I para o século II. E o que ele defendia? Né? O ponto principal dessa heresia era que Cristo só parecia humano. Ele tinha uma aparência de homem. Ele não era 100% homem, ele tinha uma aparência de homem. Logo, o docetismo negava a
encarnação. Ele negava que Jesus veio como homem. E, graças a Deus, o Senhor levantou os pais apostólicos para combater, né? João, o próprio João, o apóstolo João, ele combate esses docetistas, e depois os pais apostólicos também combatem esse erro, essa heresia, erro não, essa heresia gravíssima, tá? De que Jesus era só uma aparência, ele era Deus, né? Era um espírito que tinha uma aparência humana semelhante ao que acontecia no Antigo Testamento, quando nós chamamos da aparição de Deus aos homens, né? Ali nós temos uma aparição, como é que chama o termo, meu Deus do céu? Uma epifania, né? Uma epifania. Então, Jesus, o Senhor aparecia na forma humana ali, mas era só uma aparência. E os docentistas, eles defendiam isso, e, claro, é uma heresia que foi combatida pela igreja ao longo do tempo. O arianismo surgiu no século IV, tá? O que o arianismo defendeu? E vocês vão ver uma semelhança muito grande aqui com os testemunhos de Jeová. O arianismo defende que Cristo é a criatura exaltada. Negam a plena divindade de Cristo. E essa heresia foi combatida pelo Concílio de Nicéia no ano 325, tá? Onde se reafirmou que que Cristo é Deus de Deus e luz da luz. Tá? Então, o arianismo ele negava a encarnação, negava a divindade de Jesus Cristo. Eles entendiam que Jesus era uma criatura de Deus, assim como os TJs. Bom, o apolinarismo surgiu no século IV também, e o apolinarismo defendia que Cristo tinha um corpo humano, mas não uma alma racional. Então, eles negavam a plena humanidade, ou seja, a mente de Jesus. Eles diziam assim, ó, ele tem um corpo humano, mas ele não é homem totalmente. Ele não é homem totalmente. Ele não tem a mente humana, a racionalização humana. Tá? E, é claro, isso foi combatido também pela Igreja, pelo Concílio de Constantinopla, em 381, onde foi reafirmado que Cristo é plenamente homem. Ele não é uma aparência e ele não é um boneco imperfeito. Não, ele é 100% homem, 100% Deus. Tá? O nestorianismo, que surgiu no século V, fazia ainda algo não tão pior do que os outros, né? Ou igual aos outros. Né? Ele separava as duas naturezas em duas pessoas. Como não conseguiu resolver, piorou. Eles negavam a união das duas naturezas de Cristo. E o Concílio de Éfeso, em 431, combateu essa heresia, dizendo que Cristo é uma só pessoa. Eles diziam assim que Cristo tinha duas naturezas e duas pessoas. Então, uma hora era, por exemplo, como eu citei, né? Em Caná da Galileia, era só a pessoa humana de Jesus na sua natureza humana. Quando andava sobre o mar e curava pessoas, era a segunda pessoa, a pessoa divina, com a sua natureza divina. Tá? Isso é uma heresia também, quando se separa as naturezas, ou separa as naturezas e se acrescenta uma pessoa a mais. O monofisismo, que também é chamado de eutiquianismo, surgiu no século V. E ali eles defendiam que a natureza humana de Jesus era absorvida pela divina. Então eles negavam a distinção das naturezas. Eles falavam assim, olha, ele tinha duas naturezas de fato, mas a natureza divina fez o quê? Sugou a natureza humana de Jesus, formando aí uma terceira natureza. Ele tinha uma terceira natureza, que não era nem 100% humana, nem 100% divina. A divina, ao absorver a natureza humana, criou-se uma terceira natureza. E, claro, isso foi combatido pelo Concílio de Calcedônia, em 451, tá? Mostrando que Cristo é uma só pessoa em duas naturezas. Ele é uma pessoa, tá? A segunda pessoa da Trindade, com duas naturezas. E nós temos, então, o monotelismo, diferente do monofisismo, monotelismo. Eles defendiam, isso é do século VII, eles defendiam que Cristo tinha apenas uma vontade. Certo? Então, eles negavam com isso a plena humanidade, ou seja, a mente humana de Jesus. Eles diziam assim, ele só tem uma pessoa, uma natureza. Ele só tem uma vontade, que é a vontade divina. Ele não tem a vontade humana. Isso foi combatido pelo Concílio III de Constantinopla,
em 581, onde afirmou que Cristo tem duas vontades, a humana e a divina, tá? Que ele, e por ele ser plenamente homem, plenamente Deus, ele tem suas duas vontades, divina e humana. Então, meus irmãos, isso são heresias, tá? É diferente de erro teológico, tá? Erro teológico, todo mundo pode cometer. Agora, heresia não. Heresia é tudo aquilo que nega as doutrinas essenciais da fé cristã prescrita na Escritura. Quem nega o que está na Escritura é um herege, deve ser tratado como um herege. É diferente de quem erra. O que é um erro teológico? A pessoa diz assim, vou dar um exemplo aqui, tá? A salvação é pelo livre-arbítrio ou pela predestinação. Isso pode ser um erro, não é uma heresia. Não é uma heresia. Tá? Pode se encaixar num erro, pode se encaixar em teses e opiniões, mas não é propriamente uma heresia. Tá? Então, não tratem herege como pessoas que erram e não tratem pessoas que erram como hereges. Tá? Separe as coisas aí. Então, ao longo da história aí surgiram os ebionitas, né? Que negavam a natureza divina, o docentista, o arianismo, tá? O apolinarismo. Então, só para os irmãos aí terem um quadro mais ilustrativo aí do que eu disse aqui. Bom, ainda sobre a humanidade de Jesus, Jesus é chamado na Bíblia, ou nas Escrituras, de Filho do Homem para atestar a sua humanidade 81 vezes. Tá? Paulo fala de Jesus em Gálatas 4:4 como nascido de mulher. Tá? As Escrituras afirmam claramente, de modo forte, ou de modo categórico, que Jesus ele era homem. Tá? Ao citar a expressão filho do homem dezenas de vezes, para mostrar realmente que ele era homem, ou nascido de mulher, para provar realmente que ele nasceu de uma mulher como todos os seres humanos. E Hebreus, capítulo 2, o escritor aos Hebreus vai dizer que, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele igualmente participou para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte e saber o diabo. E livrasse todos que, pelo favor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornar-se semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus. Então as Escrituras atestam, ele era como nós. Tá? Jesus era homem como nós. Portanto, né, é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Né? Então, ele está ali para nos ajudar. Está ali para ajudar aos seus irmãos, aos homens. Tá? Porque ele se fez homem justamente para se igualar a nós. Bom, sobre a sua natureza humana ainda, o seu nascimento é narrado nas Escrituras. Lucas fala isso de forma clara, que Jesus não desceu dos céus, e sim nasceu de uma mulher, entendeu? Ele não veio do céu como um anjo que desce aos olhos de todo mundo, entendeu? Que desce aos olhos de todo mundo, na frente de todo mundo. Não, ele nasceu de uma mulher. E ele passou por todas as fases que uma criança normal passaria. Ele foi amamentado, ele cresceu, né, ele se desenvolveu até se tornar adulto. A Bíblia também descreve a sua árvore genealógica. Mateus, né, Marcos e Lucas, Mateus e Lucas, perdão, vão mostrar a descendência de Jesus, filho de José, né, que seu avô era Jessé, e vai indo até chegar em Abraão. A Bíblia deixa evidente, portanto, que Jesus teve por parte de Maria ancestrais humanos, dos quais provavelmente herdou características genéticas. Cabelo, a cor do cabelo, a cor da pele, a cor dos olhos, algumas características faciais, tamanho, peso. Ele foi herdando isso aí da sua árvore genealógica, né? Da sua árvore genética aqui. Tá? E, como todo homem, recebe. Né? Eu sou dessa maneira que vocês estão me vendo, porque eu herdei isso dos meus pais, aí de toda a minha família.
dentro da minha árvore genética, ou genealógica. Bom, Jesus cresceu, como todo menino, teve suas limitações físicas, tendo fome, tendo sede, ficando cansado, sentindo dor, tá? Se alegrando, né? Em festas. Então, ele cresceu, ele teve todo o seu caminhar normal, como qualquer cidadão, como qualquer homem. Okay? E ele teve também o quê? Sua percepção pelos homens. Jesus foi visto, tocado pelos homens, tá? Foi visto e tocado pelos homens. As pessoas... Deixa eu ver aqui. Então, ele foi visto pelos homens, ele foi tocado pelos homens. As pessoas puderam tocar em Jesus, puderam ver que realmente ele era homem, de fato, ele era um ser humano. Ele não era um espírito com uma forma humana, como diziam os ebionitas. Não era um fantasma, mas um homem real, a ponto de Tomé, um dos discípulos, tocarem em Jesus e só acreditar que ele era, de fato, Jesus. Então, tocou nele, dizendo assim, só vou acreditar que Jesus ressuscitou se eu tocar no seu corpo, nas suas feridas. Né? Mesmo o testemunho do Espírito de Deus afirma que Jesus tomou plenamente a forma humana. Tá? Então, as Escrituras é muito clara para dizer que realmente ele foi homem. E a sua morte também é uma prova de que ele foi homem. Ele morreu. Jesus podia morrer como de fato morreu. Sua morte não foi aparente, não foi uma coisa assim, uma fumacinha, um fantasminha assim, não. Foi verdadeira, foi real. Quem estava diante da cruz viu que realmente ele morreu. Ele expirou e viram que ele estava morto, de fato. O seu corpo, o corpo de Jesus, sucumbiu aos sofrimentos que lhe foram confiados. E ele expirou a semelhança de todos os homens depois de tanto enfado, de tanto cansaço, de tanta dor. E esta, meus irmãos, é talvez a identificação mais brilhante que nós temos com Jesus na nossa humanidade. Pois, sendo ele Deus, ele não deveria morrer, porque ele era Deus. Mas, ao assumir plenamente a humanidade, ele tornou-se sujeito à morte. Olha que lindo, que glorioso. Por isso que Paulo diz, para resolver uma contenda na igreja de Filipos, sejam humildes como Cristo foi. Ele não quis ser arrogante e continuar e ser arrogante e outorgar para si a forma de Deus. Ele não foi soberbo, mas ele abriu mão disso, ele se esvaziou para se tornar servo e morrer, né? Morte de cruz. Então, ele foi visto, foi testemunhado, ele tinha suas emoções também tipicamente humanas, tipicamente humana. Ele sorria, ele se entristecia, ele se irava, né? Ele sentia indignação, sentia angústia. Jesus possuía todos os atributos de um ser humano. Porém, a única coisa que Jesus não fez e não podia fazer era pecar. Jesus era impecável. E a prova da sua singularidade como homem é o fato dele não ter pecado. Ele se tornou único entre todos os homens porque ele não pecou. Hebreus capítulo 4 diz isso. Antes, ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Ele foi tentado à nossa semelhança, mas não pecou. Mas isso é um mistério para nós. Como que ele poderia, né? Ser homem e não pecar? A Bíblia mostra Jesus como um sumo sacerdote totalmente sem mancha e feito mais alto que os céus. Ele foi enviado com um propósito, tá? Com um propósito. Jesus, alguém disse, mas se ele pecar? Não tem o se. Não tem o se. Jesus, ele veio com uma missão. A missão de Jesus era morrer em nosso lugar. A missão de Jesus era resgatar aquele que havia se perdido. A missão de Jesus era nos substituir naquela cruz. Era pagar a nossa dívida. Era rasgar o contrato que nos escravizava. Ele tinha uma missão e ele não falhou nessa missão. Ele não podia falhar nessa missão. Por isso, Pedro nos ensina que Jesus é o santo de Deus e que não cometeu pecado. João afirma que em Jesus não havia nenhum tipo de pecado. 1 João capítulo 3, 5. Veja que interessante, Jesus tirou, mas não pecou.
Jesus se indignou, mas não pecou. Jesus repreendeu pessoas, e principalmente os fariseus, os sacerdotes, os escribas, os religiosos, duramente, mas não pecou. Paulo diz que ele não conheceu o pecado. Então, isso mostra a singularidade de Jesus, como ele se tornou alguém brilhante na história. E nós tivemos também testemunhas de pessoas fora do cerco de Jesus, testemunhando a sua idoneidade. A esposa de Pilatos, por exemplo, ela chegou a Pilatos e disse para Pilatos: Pilatos, não condene este homem, porque esse homem é justo. Não te envolvas com o sangue desse justo, foi a expressão que ela usou, ou seja, não leve este homem à cruz, porque ele é inocente. O ladrão da cruz, né, quando estava ao lado de Jesus, ele diz ao outro ladrão: nós estamos aqui porque nós somos culpados, mas este nem o mal fez. Ele é inocente. Ele é idôneo. Judas, o traidor, né, que traiu Jesus Cristo, ele sabia que ele estava traindo o inocente, porque ele diz: pequei, traindo o sangue inocente. Então havia não só provas próximas a Jesus, escriturísticas, mas também de pessoas externas que testemunhavam a idoneidade de Jesus. Agora a pergunta: Jesus podia pecar? A Bíblia deixa claro a impecabilidade de Jesus. Tá? Que Jesus não podia pecar porque ele é santo, ele tem uma natureza pura. Mas isso não invalida as tentações que ele sofreu. As tentações que Jesus sofreu foram genuínas. E sendo ele o cordeiro perfeito para o sacrifício, era certo que não pecaria. Por quê que Jesus não podia pecar? Porque o pecado, meus irmãos, o ser humano, ele é tentado internamente. Ou seja, todas as tentações, nós somos tentados internamente. Ou seja, se nós vermos alguma coisa, escutarmos alguma coisa, isso que nós vimos e ouvimos vai atingir a nossa natureza pecaminosa. E então, internamente, nós seremos tentados. Jesus não podia ser tentado internamente. Por quê? Porque a sua natureza era santa. Internamente, Jesus era santo. Por isso que o diabo, quando tentou Jesus externamente, dizendo: se você é Deus, transforma essa pedra. Você é filho de Deus, diga essas pedras se transformam em pão e coma, e mata sua fome. Está com fome, que essas pedras virem pão. Se você é filho de Deus, se atira daqui abaixo, porque os anjos vão te proteger. Se você é filho de Deus, né, faça isso, faça aquilo outro. Então, o diabo tentava externamente a Jesus, porque internamente Jesus não poderia pecar, porque a sua natureza era santa. Tá? Wayne Gruden, na sua teologia temática, ele diz assim: para responder essa pergunta, precisamos distinguir, por um lado, que as escrituras afirmam claramente, e por outro, o que é mais uma inferência de nossa parte, ou seja, nós que colocamos. Né? Primeiro, as escrituras afirmam claramente que Jesus jamais pecou de fato. Não deve haver nenhuma dúvida a esse respeito em nossa mente. Então, nós não devemos duvidar nunca que Jesus pecou. Jesus não pecou, em momento algum. Elas também afirmam que Jesus foi tentado e as tentações foram reais, o fato também. Se cremos na Bíblia, precisamos insistir que Cristo foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Se a nossa especulação sobre essa questão de Cristo pode ou não ter pecado leva-nos a dizer que ele não foi verdadeiramente tentado, então chegamos a uma conclusão errada, a uma conclusão que contradiz afirmações claras das Escrituras. O que acontece hoje, meus irmãos, é um movimento aí dentro das igrejas evangélicas ao redor do mundo, falando que Cristo não foi tentado em tudo, como nós. Alguns chegam a dizer assim: mas Jesus não foi tentado em ver uma mulher seminua, Jesus não foi tentado a receber uma bolada aí para dar uma assinatura falsa, Jesus não foi tentado, né, nessa era da internet, das redes sociais, né? Hoje está mais difícil. E com isso, essas pessoas, elas afirmam que Jesus não foi tentado em tudo, negando, então, um fundamento das Escrituras, um dogma das Escrituras, que Jesus foi tentado em todas as coisas, mas ele não pecou. E então que Jesus, se Jesus não foi tentado em tudo, então essas pessoas acabam deixando, ou trazendo para a mesa da discussão, e apontando como uma quase verdade, de que Jesus poderia pecar nessas coisas que nós somos tentados hoje.
né? Então, vejam só como o combate à cristologia ele não acabou ainda. E cabe a mim e a você, nós que somos cristãos, combater esses ensinamentos falsos e hereges. Bom, atribuímos a Cristo não somente a sua integridade natural, mas também a moral, tá? A perfeição moral de Cristo, que isso torna impecável. Então, significa que Cristo pode evitar o pecado, ele pode não pecar, né? A expressão latina aí, potuit non peccare, e que de fato ele evitou não pecar, mas também de que era impossível pecar, né? A expressão non potu peccare, ou seja, é impossível pecar, devido à sua ligação essencial entre natureza humana e divina, ou seja, porque ele era Deus, então jamais o pecado iria ter efeito sobre a vida de Jesus. Jesus não poderia pecar de maneira alguma, tá? Porque o pecado é pecar contra Deus. Então Deus não peca contra Deus, tá? Sobre a divindade de Cristo, vamos dar uma aceleradinha aqui para ver se a gente termina no tempo, tá? A afirmação da divindade de Cristo é a característica principal do cristianismo. O ponto é que se Cristo não é Deus, ele não pode salvar. Então vejam só, é inegociável para nós de que Jesus foi 100%, foi plenamente homem e plenamente Deus. Negar a encarnação de Jesus, de que ele foi homem, é uma heresia. E isso nós não abrimos mão de que ele foi plenamente homem. Mas também nós não podemos negar a sua divindade, de que ele foi Deus. Porque se ele não é Deus, ele não pode salvar. Porque se Cristo não é Deus, tá? Não há salvação para a humanidade. Porque ninguém poderia morrer, ninguém poderia pagar pelas nossas dívidas se não fosse, ninguém poderia levar sobre ele a ira de Deus se este homem que desceu à terra, se ele não fosse Deus. Então nós não teríamos salvação. Ok? Cristo sempre existiu, tá? Sempre existiu. Combatendo essas heresias da existência de Cristo a partir do momento em que ele passou a ser homem, tá? A Bíblia afirma que ele sempre existiu. Há diversas passagens no Antigo Testamento que apresentam discretamente a Trindade e provam que Jesus já existia antes do mundo, né? A expressão façamos ali, no termo hebraico, é Elohim. Elohim aponta para uma pluralidade, tá? Não para algo singular, mas para a pluralidade. Então é façamos. Quem? Pai, Filho e Espírito Santo. Isso está de acordo com João capítulo 1. Ele estava com Deus quando tudo foi criado. Tudo foi criado por ele e por meio dele. As profecias narram isso, tá? De que Jesus ele sempre existiu. Gênesis 3,15 aparece como uma linha que percorre todo o Antigo Testamento e o que nos fala profeticamente de Cristo e da sua obra. Então, de Gênesis 3,15 aponta para a sua existência. Ou seja, quando o homem peca, o Senhor Deus diz, olha, da semente da mulher vai vir um que esmagará a cabeça da serpente. Ou seja, ele sempre existiu. Sempre existiu. Não passou a existir em um ponto X da história. O próprio Senhor Jesus, ensinou a sua pré-existência. Jesus, em João 17,5, ele diz isso. Agora, glorifica-me, ó Pai, como contigo mesmo, com a glória que tivemos juntos, que eu tive junto de ti antes da fundação do mundo. Ou seja, antes do mundo ser criado, Jesus já estava com Deus, né? Porque ele é o próprio Deus. Ele estava com o Pai porque ele é o próprio Pai, o próprio Deus. Tá? Então, alguns sinais de que Jesus possui os atributos da divindade. Ele é onipotente. Nós vimos isso no texto de Mateus, capítulo 8, a sua onipotência. Todo poder me foi dado nos céus e na terra. Ele é onipresente. Mateus 28 mostra isso, a sua onipresença ali, claramente. Ele é onisciente. Marcos, capítulo 2, quando Jesus mostra que ele conhece a mente daqueles que estavam indagando a ele. E ele é imortal. João, capítulo 2, verso 19. Ninguém pode matar a Jesus. Ele é imortal. Ele tem a vida para todo sempre. Porque ele é o autor da vida. E ele é único, né? Ele é único. Então, na unidade da pessoa de Jesus, nós vamos ver também que Jesus é também singular no que diz respeito à sua pessoa. Ele é uma só pessoa, combatendo aí os ensinamentos dos monofiscistas, né? Que negavam a unicidade de Jesus.
mostrando, falando que ele era duas pessoas. Não, ele é uma pessoa. Ele é Deus perfeito e homem perfeito. Não são duas pessoas, não é duas pessoas ele, ao mesmo tempo. Ele, ele não é 100% Deus, 100% homem, ele não é 150%, 50%. Ele é plenamente Deus, plenamente homem. Quando Jesus assume a forma humana, ele adquire os atributos humanos, mas não desiste da sua natureza divina. Ele sempre foi Deus-homem e continua agora sendo homem-Deus. Tá? Depois vocês olham mais. A Kenosis, eu vou deixar como leitura para vocês, fala do esvaziamento de Jesus Cristo. Tá? Como foi que ele se esvaziou? O que é que significa esse esvaziar? Tá? Tem as referências dos livros também, mas é um assunto bem legal, né? Trabalhando aí com o texto de Filipenses, capítulo 2, versos 6 e 7. Vou deixar como leitura para vocês em casa, ok? A reforma, meus irmãos, aqui já indo para o final, a reforma protestante, ela resgatou algo que a igreja perdeu, perdeu durante 10 séculos, que era o solos Cristo, ou seja, somente Cristo. Tá? O solos Cristo, ele é importante no nosso dia a dia, resgatar essa verdade. Tá? Essa expressão latina, que significa somente Cristo, ou Cristo sozinho, é um dos 5 pilares da reforma protestante. E esse solos Christus afirma que a salvação é obtida unicamente através da obra expiatória de Jesus Cristo e exclui qualquer mérito humano. Ah, mas eu oro muito, eu jejuo muito, eu evangelizo muito, eu trabalho muito na igreja, eu faço obra de caridade. Tudo isso é legal, você vai receber galardão por isso. Mas isso não influi na sua salvação. Só Cristo salva, é só pela sua obra de salvação. É só pela sua obra expiatória que o homem consegue salvação. Né? Não há nada, ritual humano, mediador, qualquer mediadora, não tem. Cristo é suficiente. E essa verdade nós precisamos resgatar para os dias de hoje, porque hoje em dia as igrejas, muitas igrejas ao redor do mundo, estão atribuindo a salvação a coisas ou a pessoas. Né? Coisas ou a pessoas. E nós precisamos excluir isso do nosso culto. Cristo, ele é o autor da salvação. Jonas diz isso. Ao Senhor pertence a salvação. Jesus, o Senhor Deus disse para que o anjo dissesse a Maria, o nome da criança será Jesus, porque ele salvará muito. O próprio Senhor Deus disse a João, né, que ele enviaria o seu filho amado para salvar, né, salvar aquele que crê. Então, não há nada mais que precisa ser atribuído à salvação. Somente Cristo. Solos Cristos, somente Cristo é suficiente para a nossa salvação. Por isso, quero fazer apenas uma aplicação. Estudar Jesus teologicamente é fundamental para fundamentar a nossa fé cristã. Nos fatos históricos, nós não negamos a história de que Jesus historicamente revolucionou o mundo e de que as coisas que aconteceram historicamente são verdades, tá? Nós não negamos isso, tá? E nem negamos as profecias bíblicas acerca do Messias, pelo contrário, nós atestamos isso. Tá? Também estudar cristologia serve para reforçar as profecias bíblicas, combater as heresias e promover o crescimento espiritual entre os cristãos. E esse estudo da cristologia, meus irmãos, ele aprofunda o conhecimento da pessoa de Cristo, da obra de Cristo e seu contexto, fazendo com que a nossa fé seja mais robusta, mais madura e capaz de interpretar corretamente as Escrituras. Ok? Com isso, o que nós ganhamos quando estudamos cristologia? Fortalecimento da fé. Se torna um crente mais forte, um crente mais robusto. A sua vida cristã é transformada, porque agora que você entende que Cristo faz parte, deve ser o centro da sua vida, de que ele morreu e ressuscitou por sua causa, então a nossa vida cristã é transformada. Né? A nossa vida ela é modificada por causa da obra de Cristo. E nós, então, passamos a adorar a Deus de forma consciente, não de forma inconsciente. O que é adorar conscientemente? É adorar sabendo reconhecer o que ele fez. Tá? Porque adorar sem conhecimento é adorar no vazio. Tá? As pessoas têm mania de erguer as mãos quando cantam o hino lá, te adoro, Senhor, começa lá, nem sabe o que está falando. Eu preciso saber por que eu estou adorando Jesus. E quando eu adoro a Jesus, eu adoro porque ele é o meu Salvador,
Eu sei que ele é o meu Salvador. Eu reconheço a sua obra de salvação. Eu sei o que ele fez por mim na cruz do Calvário. Eu sei o que a morte dele trouxe de benefício para mim, justificação, santificação e glorificação. Eu sei que a morte dele também me trouxe o benefício glorioso dele me substituir naquela cruz e me purificar de todos os pecados, e de que a sua ressurreição, ela é a garantia de que eu vou ser ressuscitado no grande dia, de que eu não vou morrer eternamente, mas que eu vou ser ressuscitado. Tá? Então, estudar teologia é adorar conhecimento, estudar cristologia, estudar é adorar conscientemente. E isso melhora também no nosso testemunho e na nossa missão, porque quando compreendemos quem é Jesus, nós anunciamos o evangelho com clareza, com fidelidade, e nós nos tornamos capazes de responder às perguntas que serão nos feitas no evangelismo, mostrando aquelas pessoas que nos perguntarão a razão da nossa esperança, a nossa convicção no Filho bendito de Deus, o nosso Senhor. Ok? Dietrich Bonhoeffer, ele disse que Cristo existe como comunidade e só nele encontramos a verdadeira vida. Fora de Cristo não há vida, fora de Cristo não há igreja, fora de Cristo não há vida cristã. Em Cristo nós vivemos como igreja e só nele encontramos vida de verdade. Concluindo, estudar teologicamente a pessoa de Cristo não é um luxo acadêmico, não é algo só para acadêmicos, mas é uma necessidade espiritual que eu e você temos, porque ele é o centro da nossa fé. Quanto mais conhecemos a Cristo, mais firmes, conscientes e apaixonados nos tornamos em nossa caminhada de fé, em nossa caminhada cristã. É isso aí, meus irmãos. Deixo aqui algumas referências bibliográficas para vocês. Depois vocês terão esse material, vocês podem acompanhar aí as referências bibliográficas. Deixo os meus contatos aos irmãos, tá? Meu telefone aqui no Brasil, meu e-mail, caso os irmãos queiram comentar alguma coisa, queiram fazer alguma pergunta ou algum material. Também peço aos irmãos ainda nas redes sociais, entrem lá no Facebook, né? ev.samuelnunes, e no Instagram também, ev.samuelnunes. Entra lá, siga a minha página lá no Instagram, no Facebook, né? Acompanhe lá, por lá eu coloco os vídeos, coloco trechos de pregações, e tem o meu canal no YouTube também, né? @SamuelNunes1520. Lá você vai poder ver as aulas que eu tenho, também as pregações da igreja onde eu sou evangelista. Tá? E será um prazer ter você nas minhas redes sociais aí, para a glória de Deus. Ok? Com isso, essa é a aula de hoje. Não sei se o pastor José está presente na sala. Está. Pastor José, essa é a minha parte. Tem alguma coisa mais a acrescentar? Deus abençoe, professor. Deus abençoe. Foi um prazer ouvir, aprender. Deus abençoe rico e poderosamente. Então, creio que ainda estaremos juntos no próximo sábado, certo? Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Tenham uma ótima noite para vocês aí na Angola. Deus abençoe, ótimo final de semana. E lembre-se, nossa Páscoa é Cristo ressuscitou, né, para nos garantir também a ressurreição no dia final. Deus abençoe e até a próxima aula.